Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Cidadania e na aula de hoje nós vamos falar sobre a origem histórica da cidadania na Grécia Antiga, que é considerado o berço da democracia e do exercício da cidadania. A Grécia Antiga ela desenvolveu um sistema político que é inovador para a época, que é conhecido como democracia direta, e essa forma de democracia baseava-se na participação ativa e pessoal dos cidadãos nas decisões políticas sem a mediação de representantes. As principais cidades-estado gregas eram chamadas de polis e possuíam assembleias populares onde os cidadãos se reuniam para debater, legislar e tomar decisões de interesse público. Em Atenas, berço da democracia, essa assembleia era conhecida como eclésia e nela os cidadãos discursavam, apresentavam propostas e votavam por meio de aclamação oral ou levantando pedras brancas ou pretas. Apesar de inovador, o sistema democrático ateniense excluía grande parte da população, e apenas homens adultos nascidos em Atenas, de pais atenienses, eram considerados cidadãos com direito à participação política. Mulheres estrangeiros, escravos e crianças eram marginalizados em relação ao exercício desses processos. Mas mesmo assim, essa experiência democrática lançou as bases para o desenvolvimento do conceito de cidadania, introduzindo princípios como a soberania popular, a igualdade de direitos, o debate público, a responsabilidade cívica e o controle dos governantes pelo povo. A noção de que o poder emana do povo e não de uma autoridade divina ou hereditária foi revolucionária para a época. E o ideal de que todos os cidadãos, independente da classe social, têm direito à participação política e são iguais perante a lei, também foi algo pioneiro, foi algo revolucionário. Portanto, apesar de seus limites, a democracia na Grécia Antiga, plantou sementes importantes que viriam a influenciar profundamente as noções de cidadania e sistemas democráticos na civilização ocidental moderna. Seus ecos ressoam até hoje em nossa compreensão contemporânea do que é cidadania. Então, ao longo dessa aula, nós veremos vários aspectos do exercício da democracia na Grécia Antiga. Bem, pessoal, a Grécia Antiga não constituía uma nação unificada, mas era formada por diversas cidades, estados independentes, que eram conhecidas como polis. E cada polis possuía seu próprio sistema político, leis, cultura e identidade distinta das demais. As polis mais conhecidas eram Atenas, Esparta, Tebas e Corinto. As polis agiam como entidades autônomas e muitas vezes elas rivalizavam entre si e controlavam um território que incluía a cidade-sede e as áreas adjacentes. Algumas chegavam a estabelecer colônias em outros locais e dentro de seus territórios cada polis tinha absoluta soberania e cabia a elas decidir sobre suas instituições, legislar, cunhar moedas, cobrar impostos, formar alianças, declarar guerras. Não havia uma autoridade política central na Grécia Antiga e, nesse sentido, as polis podiam ser governadas por monarquias, oligarquias, tiranias ou democracias. E a forma de governo dependia de conjuntura histórica e dos grupos do poder em cada cidade. Entre elas, Atenas se tornou a principal referência na instauração de um sistema democrático. Portanto, a Grécia Antiga não constituía uma unidade política, e sim uma rede de cidades-estado que eram independentes, com organização social, leis e identidades particulares. E esse sistema de polis foi uma importante base para o desenvolvimento político e cultural grego. Atenas desenvolveu um sistema político chamado democracia direta, que foi uma grande inovação para a época. Ao contrário das monarquias absolutistas, a democracia ateniense ela se baseava na participação pessoal e ativa dos cidadãos nas decisões do governo. E os cidadãos atenienses eles se reuniam em assembleias populares periódicas, que eram conhecidas como eclésia, para deliberar sobre os rumos da polis, e nela eles debatiam abertamente, apresentavam propostas, defendiam ideias e votavam decisões de interesse público. E as reuniões da eclésia corriam frequentemente, cerca, por exemplo, de 40 vezes por ano, garantindo assim a participação constante dos cidadãos nos assuntos políticos. E nas votações que eram a forma de tomar as decisões em assembleia, cada cidadão tinha direito a um voto.
e eles votavam levantando as mãos ou utilizando pedras brancas para aprovar ou pretas para rejeitar. A democracia direta de Atenas surgiu no século V a.C. e foi uma experiência política inovadora, influente na história da humanidade. E nela, os cidadãos atenienses podiam participar diretamente das decisões coletivas, sem a intermediação de representantes. No entanto, essa forma de governo não era igualitária nem inclusiva para todos os habitantes da cidade. Na verdade, ela se baseava em uma série de critérios restritivos e excludentes que definiam quem era ou não cidadão. Então, os homens nascidos em Atenas, apenas eles que eram filhos de pai e mãe naturais da cidade, eles eram considerados cidadãos com direito à participação política. Isso constituía apenas cerca de 20% da população. Já as mulheres, os estrangeiros, escravos e os metélicos não tinham direito a exercer os processos políticos, né, e democráticos que eram estabelecidos para a população. Bem, pessoal, a participação ativa dos cidadãos nos processos políticos foi uma característica fundamental da democracia direta desenvolvida em Atenas. Os cidadãos eles tinham o dever de comparecer e enganjar-se nas assembleias populares regulares como eclésia. E essas assembleias elas ocorriam na colina Pínix, que era um espaço destinado especificamente a esse fim. E nessas reuniões qualquer cidadão podia fazer uso da palavra livremente para expressar opiniões, apresentar propostas, debater ideias e deliberar sobre os rumos da polis. E essas decisões eram tomadas coletivamente por meio da votação entre todos os presentes. Ao contrário dos sistemas monárquicos e aristocráticos, em Atenas o poder político emanava do povo e não de reis ou de uma elite. E os cidadãos eram vistos como iguais em direitos e deveres, eles tinham autonomia para se autogovernar e para decidir os rumos da polis por meio de voto nas assembleias. Então a lição de Atenas foi a de que o poder reside no conjunto dos cidadãos e não em indivíduos isolados, por mais ilustres que sejam. E nesse sentido, essa noção de soberania popular é uma das grandes heranças da democracia ateniense para o pensamento político do Ocidente. A possibilidade de livre debate público sobre temas políticos foi uma importante inovação introduzida pela democracia ateniense. Então, em espaços populares, como a Assembleia Popular, os tribunais e as ruas eram abertos a manifestações de caráter público por parte dos cidadãos. Eles podiam discursar, podiam argumentar, propor ideias, contestar uns aos outros em pé de igualdade, dentro dos limites da civilidade e das regras de debate. Dessa forma, o debate público foi uma semente importantíssima plantada em Atenas para o desenvolvimento da participação popular e cidadã esclarecida e ativa que caracteriza as democracias atuais. A democracia ateniense ela introduziu mecanismos inovadores de controle social sobre o poder político e de igualdade perante a lei. Os cidadãos podiam eleger, monitorar e destituir os magistrados que exerciam funções executivas, legislativas e judiciais. Eles também podiam punir e multar os governantes que cometessem abusos ou agissem contra o interesse público. Então, uma das punições era a condenação ao ostracismo, e nele os cidadãos podiam banir por até 10 anos qualquer político considerado uma ameaça à democracia ou à coletividade. Portanto, Atenas inovou ao instituir formas de vigilância e sanção do poder público pelo povo, bem como o princípio da isonomia jurídica entre os cidadãos. Com relação à responsabilidade política, desde cedo os jovens atenienses eles eram educados para exercer dignamente seus direitos e deveres como cidadãos. Eles deveriam agir com virtude, com honra e excelência moral em sua conduta na vida pública, eram incentivados a valorizar o bem comum acima dos interesses privados e todos esperavam que eles honrassem suas obrigações para com a polis e contribuíssem ativamente para o bom funcionamento da democracia. E a democracia, nesse aspecto, ela enfatizava a formação do caráter cidadão e o estímulo das virtudes cívicas. E essa lição segue
sendo valorizada como um compromisso essencial da cidadania consciente. Bem, chegando aqui à conclusão da aula de hoje, nós percebemos que, apesar dos limites e contradições de seu sistema democrático, a experiência de Atenas, ela legou para nós, ela deixou para nós contribuições duradouras para o desenvolvimento histórico da cidadania. A democracia ateniense, mesmo sendo restrita a uma parcela minoritária da população, plantou sementes de valores e instituições que se tornariam fundamentais. Entre outras principais inovações, destacam-se a participação popular direta nos assuntos governamentais, que são o ideal da soberania centrado no povo, o debate público sem amarras, o controle social sobre governantes e a igualdade jurídica entre os cidadãos. Em Atenas, o povo conquistou o direito de se reunir em assembleias para deliberar sobre as leis e políticas da polis. Então, os cidadãos eles podiam votar diretamente nas decisões coletivas que afetavam suas vidas. Nesse sentido, a democracia ateniense ela deixa esse princípio de que o poder emanava dos próprios cidadãos e não de reis ou aristocratas, e nesse aspecto eles adquiriram o direito de escolher, de monitorar e de instituir seus governantes, e criaram também leis que se aplicavam a todos sem privilégios. Portanto, pessoal, apesar da imperfeição desse modelo democrático, a experiência de Atenas ela plantou sementes que são essenciais para nós hoje e que durante séculos contribuíram depois para a formação dos atuais conceitos de cidadania e de democracias modernas que nós encontramos hoje no Ocidente. E o legado deles permanece vivo até hoje entre nós. Bem, pessoal, nós finalizamos essa aula de hoje. Pedimos a vocês que assistam todas as nossas videoaulas, compartilhem tudo aquilo que vocês estão aprendendo, façam pesquisas e desejamos a todos sucesso nos estudos.